Ou logo cremos redondamente, totalmente, ou nada cremos. Ou seja, ou logo você crê redondamente nas Escrituras Sagradas e totalmente nela, ou você não crê. Não tem meio termo. Ou você crê, ou você não crê. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou a palavra de Deus, ela é importante para você ou não é importante para você. Ou ela tem vida para você, ou ela não tem vida para você. Não tem meio termo. Então, ele está dizendo o seguinte, Lutero: logo cremos redondamente e totalmente, ou nada cremos. Porque a Bíblia não tem como você ler ela e não acreditar nela, e não crer nela. Quando você lê as Escrituras, você passa a crer mais naquilo que Deus falou. E automaticamente você passa a crer mais em Deus, através da sua fé. É onde Deus vai se revelando com mais profundidade na tua vida. Porque você agora está lendo, está compreendendo, está entendendo, está crendo absolutamente que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Está entendendo? Quanto mais você lê, mais você firma a sua fé, mais você firma o seu caráter cristão, mais você anda na boa, na agradável e na perfeita vontade do Senhor Jesus. Quanto mais Martinho Lutero ele lia as Escrituras, mais ele se aproximava de Deus e se apaixonava pelas Escrituras Sagradas. E ele foi um dos grandes reformadores. Se não fosse essa paixão pelas Escrituras, hoje o Evangelho não teria chegado até nós. Outro grande reformador, João Wesley, ele levanta 4 argumentos grandes e poderosos que nos conduz a crer que a Bíblia precisa ser de origem divina. Primeiro argumento são os milagres. Segundo, as profecias. Terceiro, a bondade da doutrina. E quarto, o caráter moral dos escritores. 4 argumentos fortes e poderosos. Os milagres, não tem como. Está ali os milagres comprovando a origem, comprovando a existência, comprovando a inspiração divina. As profecias, porque todas elas estão se cumprindo. A bondade da doutrina, porque revela o amor de Deus. E o caráter moral dos escritores, porque todos eles não viviam mais o teu caráter humano, mas o caráter de Cristo. Como disse Paulo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo cristão, ele tem um caráter de Cristo. Ele vive o caráter de Cristo. E ele é conhecido por esse caráter. Por isso que muitos dizem, lá vai um homem de Deus, lá vai uma santa mulher de Deus, porque você tem o caráter de Cristo. Vamos dar continuidade aqui, porque o estudo está tremendo hoje. Deste modo, o cristianismo é constituído sobre 4 grandes pilares. Primeiro, o poder. Segundo, a compreensão. Terceiro, a bondade. Quarto, a santidade de Deus. Esses são os 4 pilares, tá, do cristianismo. O poder. Cristianismo sem poder não é cristianismo. A compreensão. Cristianismo sem compreensão não é cristianismo. A bondade, cristianismo sem bondade, não é cristianismo. E a santidade de Deus, cristianismo sem santidade, não é cristianismo. Então, quando você vive realmente a palavra, você vive o poder de Deus, a compreensão das Escrituras, a bondade de Deus na tua vida e vive uma vida em santidade. Será que você pode entender isso? Será que tu compreende isso? Faz sentido para você? Então, quanto mais você busca na palavra, mais o poder de Deus se revela na sua vida, mais você compreende as verdades do Evangelho,
mais você vê a bondade de Deus para contigo e mais você se torna santo, irrepreensível diante do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aos estudos. O poder divino é a fonte de todos os milagres, a compreensão divina e da bondade da doutrina, a santidade divina, a do caráter moral dos escritores. Prosseguindo no esforço de provar a origem divina das escrituras, prosseguindo nesse esforço, João Wesley diz o seguinte: a Bíblia deve ser a invenção de homens bons ou de anjos, de homens maus ou de demônios ou de Deus. Então vamos lá. Primeiro, ela não podia ser, agora ele explica, ela não podia ser a invenção de homens bons ou de anjos, pois eles não fariam nem poderiam fazer um livro contando mentiras durante todo o tempo em que estavam escrevendo, dizendo assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, quando o livro era a sua própria invenção. Segundo, ela não podia ser invenção de homens maus ou de demônios, pois eles não fariam um livro que impõe todos os deveres. O homem não é doido, não é maluco de fazer um livro que corrija ele, faça ele andar no plumo, de forma alguma, ele quer liberdade. Então vamos lá, eles não fariam um livro que impõe todos os deveres, proíbe todos os pecados, né? E condena as suas almas ao inferno por toda a eternidade. Não tem lógica. Ah, foi o homem que escreveu a Bíblia, não tem nada a ver com Deus. Então o homem é louco. Que o homem escreve a Bíblia, é o que está dizendo Wesley, que o homem escreve a Bíblia, né, que está corrigindo e proibindo todos os teus pecados, que está condenando a sua alma ao inferno para toda a eternidade. Então ele é louco. Ele não está na sua consciência racional. Escrever a Bíblia que vale condenar ao inferno. Nenhum homem escreveria a Bíblia dessa forma. Todo homem que escreve qualquer coisa, ele escreve sempre o quê? Levantando a sua moral. Ele escreve sempre, né, trazendo o melhor para ele, nunca o pior. Você está entendendo? E aí está a diferença. Porque a Bíblia, como espada de dois gumes, ela corrige o homem. E ela corrige o homem em toda a instância e área da sua vida. Ponto. Terceiro, eu tiro, portanto, a conclusão de que a Bíblia precisa ter sido do pó, inspiração divina, disse João Wesley. Isso é tremendo demais. Aí vem a afirmativa de um dos maiores reformadores do Evangelho, que é João Wesley, tirando uma conclusão de que a Bíblia ela é verdadeiramente inspiração divina. Terceiro, dando continuidade ao estudo, a harmonia e unidade das Escrituras. A harmonia e unidade das Escrituras se constitui num milagre singular. Nunca em qualquer outro lugar, em circunstâncias tão adversas, se ajuntaram tantos e diferentes tratados contendo história, biografia, ética e poesia para formar um único livro. Neste particular, a Bíblia não tem nenhum paralelo com a literatura humana, visto que todas as condições, humanamente falando, não apenas são desfavoráveis, mas falaz, né, a tal combinação. Ou seja, vamos entender isso aqui. Primeiro, precisamos entender os pormenores da harmonia das Escrituras. E para isso nós temos que entender como ela funciona, a existência da Bíblia. Até os nossos dias é algo simplesmente miraculoso, não é? Por quê? Porque os seus 66 livros, eles foram escritos por cerca de 40 autores, durante um período de mais ou menos 16 séculos, certo? Somos-se num só, com uma mensagem única e harmônica, né, que é as Escrituras Sagradas. Aqui está o seu aspecto miraculoso e sobrenatural.
porque se acentua quando analisamos os seguintes elementos. Parte do seu processo de preparação, que seria o quê? Primeiro elemento do processo de preparação das Escrituras seria os escritores. Os homens escolhidos por Deus para compor a Bíblia eram homens praticamente de todas as atividades da vida humana então conhecidas. Razões por que encontramos os mais variados estilos nos seus escritores. Cada um tinha o seu estilo diferente. Vamos aqui observar alguns escritores da palavra de Deus. Começando aqui pelos livros do Antigo Testamento, né? O Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés. Moisés, para quem não sabe, ele foi legislador e príncipe. Ele era príncipe no Egito e foi legislador do povo de Israel. Josué, ele foi um valoroso soldado. Ele era soldado quando ele completou o Pentateuco. Davi e Salomão foram reis e poetas. Isaías foi estadista e profeta. Daniel foi ministro de Estado na Babilônia. Jeremias e Zacarias foram sacerdotes e profetas. Amós foi agricultor e vaqueiro. Um agricultor e um vaqueiro escrevendo a Bíblia? Meu Deus! Se fosse ele escrever, o que ele escreveria? Ele ia escrever sobre boi e sobre vaca. Pedro, Tiago e João foram o quê? Pescadores. Se eles fossem escrever alguma coisa, eles iam falar sobre as qualidades de peixe, tamanhos de peixe, tipos de peixe. Eles iam falar tudo sobre peixe, porque eles eram e dominavam a arte de pescar. Eles eram pescadores. E eles escreveram alguma coisa sobre isso? Passa a analisar. Mateus foi funcionário público romano. Se Mateus fosse escrever alguma coisa, ele ia escrever o quê? Ia escrever a função dele. Mateus era cobrador de impostos. Ele ia escrever como pagar os seus impostos e alcançar o sucesso financeiro. Como pagar os seus impostos e alcançar o sucesso financeiro seria o tema do livro de Mateus. Lucas, ele foi médico e historiador. Lucas ainda era historiador. Mas se Lucas tivesse que escrever alguma coisa, ele ia escrever sobre medicina. Curas. Como curar isso, como curar aquilo, né? Então Lucas ia escrever acerca, né, da sua função, porque ele era médico. Paulo, ele foi teólogo e erudito, entre muitos exemplos que podemos dar da vida de Paulo. Tudo bem, Paulo, ele tinha um conhecimento geral de todas as coisas, né? Aqui você, conforme eu fui falando acerca de cada escritor, você dá para ter uma ideia que se fosse eles escrever o estilo deles de leitura, de livro, não ia ter nada a ver hoje a Bíblia que temos em nossas mãos. Faz sentido para você? A Bíblia que está nas tuas mãos hoje seria uma bagunça total, se fosse escrita no estilo próprio de cada ser humano que a escreveu. Mas como eles não eram guiados pelos seus estilos, mas sim pelo Espírito Santo, hoje você tem o que você tem na tua mão hoje. Poderosa, cheia de autoridade, que é a Bíblia Sagrada, transformadora, porque ela transforma o homem, não importa o pecado do homem, ela transforma o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ela concede vida e vida em abundância. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos falar um pouquinho agora das condições. Foram as mais variadas condições sobre as quais os escritores da Bíblia receberam e registraram a palavra de Deus. Note, por exemplo, Moisés. Moisés, né? Olha a condição que ele estava. Ele escreveu seus livros nas solitárias passagens do deserto, durante a peregrinação do Egito para Canaã. Foi aí que Moisés começou a escrever os seus livros. Jeremias, nas trevas e imundície de um cárcere. Jeremias estava preso
quando ele começou a escrever o seu livro. Davi nas campinas e elevações do campo e cavernas, porque ele estava fugitivo, fugindo para não ser morto. Paulo escreveu suas epístolas em oração, em prisões, e ora em viagens. Em viagens e em prisões. João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, estava exilado. Ou seja, ele estava ali condenado a ficar ali a vida toda até chegar à tua morte. E ali eles começam a escrever as Escrituras Sagradas. Mas como um homem nessas condições poderiam escrever as Escrituras? Primeiro que eles iam estar tensos pela condição precária que eles estavam vivendo. Segundo que eles estavam vivendo em perseguições. Eles eram perseguidos todos os dias pelos seus inimigos que queriam a sua morte. Então como que a pessoa vai ter concentração para escrever o que ele quer escrever? Porque a boca só fala o que o coração está cheio. Eles iam desabafar naquele momento. Eles iam falar mal dos seus perseguidores. Mas não foi isso que aconteceu. Porque eles não eram conduzidos pelo seu espírito próprio, humano e que é carnal. Mas eles eram conduzidos pelo Espírito de Deus na vida deles. É o que fazia eles ser espiritual. Quem é espiritual discerne bem o que é do Espírito. E ali eles estavam fazendo não a vontade deles, mas a vontade do Espírito de Deus na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui às circunstâncias de cada um deles. Foram as mais diversas circunstâncias às quais estavam sujeitos os escritores da Bíblia, quando tiveram de escrever os seus respectivos livros. Parte dos escritos do rei Davi foram feitos no calor das batalhas, enquanto que Salomão escreveu na paz e conforto de seus palácios. Alguns dos profetas escreveram seus livros em meio às mais profundas tristezas, ao passo que Josué escreveu o seu livro em meio às alegrias da conquista de Canaã. Apesar dessa pluralidade de condições, a Bíblia apresenta uma uniformidade incrível a fluir suavemente do Gênesis ao Apocalipse. Aqui está a uniformidade das Escrituras Sagradas, do Gênesis ao Apocalipse, não importando as circunstâncias dos seus escritores, porque eles estavam vivendo uma vida na direção de Deus, guiados por Deus e fazendo a vontade de Deus. Não importava as circunstâncias que eles estavam vivendo, mas eles estavam centrados na presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, diante de todas as situações diversas que eles estavam enfrentando, eles achavam paz para escrever as Escrituras Sagradas e esse magnífico livro que hoje está na minha mão e na sua mão, meu amigo e minha amiga. É motivo de nós se regozijarmos todos os dias por termos em nossa mão essa preciosidade que vem da parte de Deus, que é as Escrituras Sagradas. Vamos dar continuidade aqui ao número 2, o porquê da harmonia e unidade da Bíblia. Se a Bíblia fosse um livro resultante de esforços puramente humanos, certamente que a sua composição seria algo extremamente confuso e indecifrável. Seria uma verdadeira Babel. Olha a bagunça. Está lembrado da Torre de Babel? Quando todos falavam a mesma língua e Deus agora manda várias línguas e cada um começa a falar numa língua diferente. E agora a bagunça porque ninguém consegue entender ninguém. Ninguém sabe o que é para fazer. E assim todo mundo se espalha. Porque o que não ajunta, espalha. Você está entendendo? Se a Bíblia fosse essa bagunça, ela não ia juntar ninguém, ela ia espalhar. Ninguém iria vir até Deus. Ao contrário, todo mundo iria fugir de Deus. Você consegue compreender isso? Faz sentido para você? Então vamos dar continuidade.
A confusão do homem e a harmonia divina. Imaginemos 40 dos melhores escritores da atualidade hoje, providos de todos os recursos necessários, isolados uns dos outros, em situações as mais diversas, cada um com a sua missão de escrever um livro que, juntando cada um dos seus livros, formasse um todo perfeito e harmônico entre eles. Pega 40 autores, coloca cada um numa sala e fala para cada um escrever um livro. Depois você vai pegar todos esses livros e vai juntar e vai colocar ele em ordem cronológica, ordem de acontecimento. Será que existe ordem cronológica para esses livros? Será que existe harmonia entre eles? De forma alguma. Não vai ter nada a ver um livro para com outro livro, a não ser que fosse um autor só, né? Que ele ia parte A, B, C e ia dando prosseguimento. Mas vários autores escrevendo um só livro que fosse harmônico entre si, meu irmão, só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus. E o milagre de Deus é o Espírito Santo. Só Ele para ter poder, para conduzir esses 40 autores a escrever aquilo que vinha diretamente do coração de Deus. Vamos dar continuidade aqui. Vamos falar sobre a Catedral da Revelação Divina agora nesse momento. Grandes catedrais, como a de Milão e Colônia, precisaram de séculos para serem edificadas, entenda isso. Centenas de milhares de trabalhadores foram empregados. Certamente ninguém necessita ser informado que por trás do trabalho desses edificadores havia algum arquiteto que construiu mentalmente esse templo. Antes de ser lançado a pedra de fundamento, da construção desse templo, esse arquiteto, antes de qualquer coisa, traçou os planos e forneceu até mesmo as especificações minuciosas, de modo que a estrutura teve a sua simetria inigualável, não aos trabalhadores braçais que fizeram o trabalho bruto, mas aquele único arquiteto, cérebro da construção, que planejou a catedral em sua totalidade. A Bíblia, hoje, para mim e para você, é uma majestosa catedral. Muitos edificadores humanos, cada um por sua vez, contribuíram para a estrutura da Bíblia Sagrada. E o arquiteto de toda a Bíblia, de todos os 66 livros canônicos inspirados, se chama Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Deus, através do seu conhecimento que é soberano, deu sabedoria do alto para que esses 40 autores escrevessem as Escrituras Sagradas. Todos inspirados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós terminamos o primeiro módulo de hoje. E eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração. Aproveita, assista novamente esse vídeo, pega o seu módulo que está com você em suas mãos, estuda ele passo a passo, e eu tenho certeza que Deus vai continuar se revelando com profundidade na sua vida. Se vemos no próximo módulo, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.